Bom dia, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, a classe de jovens. Eu sou a Águida, estou aqui novamente para dar essa aula. A gente vai dar continuidade à revista, né, que a gente começou na semana passada, tá? Então, aqui, Traços da Bíblia, volume 6. E hoje estamos na segunda lição, que é essa lição, uma passagem para Corinto, tá? Então, a gente vai, como a gente estava estudando as cartas de Paulo, né? E agora especificamente as cartas de Paulo aos Coríntios, o objetivo dessa aula é a gente conhecer um pouco sobre Corinto, sobre essa cidade que foi Corinto e sobre o contexto que os coríntios, né, que estavam vivendo lá, essa igreja para a qual Paulo escreveu, qual era o contexto que eles estavam inseridos, tá? Então, esse é o objetivo dessa aula e como a gente aprende aí, porque esse conhecimento é para que a gente consiga compreender melhor, né, as palavras que Paulo usa e para que assim a gente possa crescer ainda mais a partir da palavra de Deus. Amém. Senhor, muito obrigada por esta manhã, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de podermos refletir na Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar esses momentos, abençoar cada um que estará assistindo essa aula, abençoar este domingo, Senhor, e que nós possamos crescer a partir dessa lição, que vamos aprender e assimilar nessa lição, que seja mais material, mais conhecimento, para que possamos compreender melhor a Tua palavra e crescer no nosso conhecimento, nossa intimidade contigo, Senhor. Eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A título assim de curiosidade, né? Antes pra gente começar essa lição, eu queria, né, mostrar para vocês um pouco sobre a cidade de Corinto, né? Então, primeiro a gente vai ver, deixa eu abrir aqui, uma a gente vai ver aqui o mapa de Corinto hoje, né? Aqui no Google Maps, tá? Um recurso atual para os curiosos de plantão. Você pode abrir também lá e ver. E eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Olhar aqui, né? Geograficamente, a cidade de Corinto, tá? Então aqui eu pesquisei aqui na internet, tá? A gente vê aqui, vocês estão vendo a setinha? Acho que sim, né? Aqui onde eu tô mostrando com a setinha é a cidade de Corinto atualmente, tá? Então, naquela época, na época de Paulo, não é aqui, não é ali que se localizava, é aqui mais embaixo, tá? Onde eu tô agora mostrando. E aqui atualmente é um sítio arqueológico, né? Então as ruínas do que foi Corinto antigamente estão aqui, e aí é onde se pesquisa o que era a cidade de Corinto, né? E aí a cidade onde as pessoas moram e tal, que é a Corinto moderna, foi colocada aqui na beira do mar aqui, tá? Então a gente vai, quando a gente olha aqui, a gente consegue compreender algumas coisas, tá? Então eu só queria mostrar mesmo, a gente pode voltar aqui e olhar com mais cuidado, mas até pra gente ver aqui o lugar, ó, pra vocês verem, tá? Corinto é uma cidade da Grécia, tá? Então ela tá localizada na Grécia. Então aqui
Tô indo para longe pra gente ver. Aqui tudo é a Grécia, tá? Então a gente vê aqui Roma, né? Na época de Paulo, ali estava sobre o domínio do Império Romano. Aqui no cantinho ó, você vê que fica Roma, que é a Itália, essa botinha, né? E aqui você é Jerusalém, tá? Israel. Então você vê aqui onde que tá essa região toda, né? Aqui Paulo andou por isso tudo, né? Então tá tudo aqui pertinho, entre aspas, né? Que na verdade é bem longe. Eram trajetos gigantescos, né? Mas pra gente ter uma noção aí da localização. Então, aqui tá Corinto, tá? Na Grécia. Já era uma cidade muito importante antes do domínio do Império Romano, tá? Então, Corinto ela tem uma posição estratégica, né? Se a gente olhar aqui, tem se chama península, né? É uma quase ilha, né? Isso aqui que é o Peloponeso. Eu não sei se é assim que fala, tá? Mas é uma península, ela é ligada ao continente por um istmo, que é esse pedaço de terra aqui, né? Então, se não fosse esse pedaço de terra, ia ser uma ilha, mas não é uma ilha porque tem esse pedaço de terra. E Corinto tá bem nesse lugar aqui estratégico, que é nessa conexão, né? Então, ó, Corinto tá aqui. Então, é esse lugar estratégico, né? Então, quando se fala de comércio, tudo tinha que passar por ali, tudo acabava passando por ali. Então, Corinto tinha dois portos e, e as estradas, né? Então, tudo passava por ali. Então, tinha uma posição bem estratégica e que fez com que se tornasse uma cidade é, multicultural, é, com uma com uma diversidade ali de pessoas que vinham de lugares diferentes. Então a gente vai ver que tinha gregos, tinha romanos, porque o Império Romano aqui na época de Paulo era uma Corinto reconstruída pelo Império Romano. Corinto tinha sido uma grande cidade já sem ser debaixo do Império Romano, uma grande cidade grega. É, e porém ela foi destruída, né, no domínio do Império Romano, quando o Império Romano estava se expandindo, e aí depois ela foi reconstruída e já sob o Império Romano, só que se manteve muito do construções que já haviam, né, templos para deuses da mitologia grega, então se manteve muita coisa da cultura grega. A gente sabe que o Império Romano dominou, mas ele se misturou ali com a cultura grega, que era uma cultura muito rica já, né? E uma cultura milenar. E então teve essa mistura. Então a gente vai ver que virou uma sociedade com uma diversidade cultural, né? Então, é, vieram gregos, a gente lê até em Atos que vieram gregos, não, vieram judeus de Roma, os judeus foram expulsos de Roma, e aí alguns, inclusive Priscila e Áquila, que Paulo conheceu em Corinto, vieram de Roma. Então a gente tem os judeus, tem cidadãos romanos, é, tem os gregos, né? Então a gente tem, e aí além do trânsito de gente que tinha ali, não só pela questão do comércio, pela sua posição estratégica, mas também por outras importâncias culturais. Corinto era uma cidade tão importante que ela era assim, Atenas era, né, o centro ali do,
da cultura grega, digamos, do pensamento grego, da religiosidade grega e tal, mas a gente nem tá, não tá tão longe de Atenas, e Corinto era tipo como se fosse a segunda maior cidade da Grécia, né? Então ela tinha uma importância muito grande, tá? Então Atenas está aqui e aqui Corinto. Então eu vou dar um zoom aqui só para a gente olhar para a gente ver um pouco as ruínas aqui de Corinto. Eu gosto muito de ver aqui de olhar no Google Maps assim os lugares e olha que interessante, né? Então aqui a gente vê, aí aqui tem a indicação, né? Que aqui era um templo, ó. Aqui tinha uma fonte. Então aqui, ó, tudo que a gente tá vendo são ruínas, né? Assim, digamos, do centro, né? Das partes mais importantes da cidade. Muito se perdeu também, né? Mas a gente tem uma boa parte aqui que é possível se compreender o que era a vida naquela época, tá? Então aqui é a ruína de um grande teatro, né? Que é muito presente vem da cultura grega, né? Aí aqui a gente tem uma construção que era também um lugar de apresentações musicais, construído no Império Romano. Então aqui a gente vê um pouco dessas ruínas, né? Desses lugares que fizeram parte da cidade de Corinto. Aqui a gente tem no alto tem uma parte mais alta aqui, que era um lugar estratégico para a proteção da cidade, né? Naquela época as cidades eram, né? Ela tinha uma muralha em volta. A gente vai ver um vídeo muito legal, vou por aí pra gente ver, mas enquanto isso eu vou falando, mostrando, fazendo como se fosse uma reconstrução, tentando reconstruir como seria a cidade naquela época. Então aqui essa parte era chamado Acrocorinto, tá? E aqui, pelo que eu estudei, ficava também o templo da deusa Afrodite. E a cidade ela tinha diversos templos de diversos deuses, né? Então, é isso. Eu queria mostrar antes da gente sair daqui, mostrar o templo de Apolo acho que é a construção mais preservada de Corinto, né? Que você ainda tem as colunas preservadas. Cadê, gente? Ai, meu Deus, cadê? A gente pesquisa, né? Mais fácil. Aqui, o templo de Apolo. Aqui tem uma foto, né? Vocês podem ver. E aqui, né? A gente dando um zoom aqui pra ver, mas dá pra ver até a sombra aqui dessas colunas que sobraram, né? Mas aí era todo esse espaço, era um grande templo de Apolo, que era aí um deus central, né? Dentro dessa cultura, né? Da cultura grega, mais especificamente em Corinto, era um deus importante, tá?
Então tinha vários templos para deuses que faziam parte aí do panteão grego, tá? Então vamos ver agora um vídeo de uma reconstrução da cidade grega, dessa cidade grega de Corinto. Mas vamos antes nos voltar um pouco para a palavra, né? Porque a gente está aqui para isso. Mas é sempre interessante a gente ver esse contexto, né? Para mim, eu acho que é muito rico, a gente sempre ganha. Tem um gato olhando diretamente aí no olho de vocês. Não olhem diretamente nos olhos dele, tá? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Então, a gente vê aqui, né, na lição, Corinto é descrito aqui como o corredor do mundo, né? Então, essa localização que a gente viu da cidade de Corinto nos mostra isso, né? Que era um lugar onde todo mundo tinha que passar, né? Então, e isso fazia com que fosse uma cidade muito importante, né? Localização importante e um lugar de mistura, né? Um lugar onde se misturava raças e culturas por causa da sua localização. Então vamos olhar aqui, vamos descobrir como é que Paulo foi parar em Corinto, tá? Então a gente vai ler isso em Atos. E assim, a gente percebe também que Corinto foi uma cidade muito importante. Eu não citei, né? Mas tem uma coisa interessante. A gente conhece as Olimpíadas, né? Que eram aí um símbolo, um marco cultural da cultura grega e de Atenas, né? Então, e o Corinto também tinha o seu equivalente às Olimpíadas, né? Então eles chamava de Jogos Istmos, porque Corinto ficava ali no istmo, né? Aquele pedaço de terra que ligava a península ao continente. E eles tinham esses jogos istmos, que eram tipo a Olimpíada, aconteciam de 2 em 2 anos. Então também era um evento que movimentava muito aquele lugar e que trazia uma grande quantidade de pessoas para aquela região. Então, né, a gente vê que era ali um lugar muito movimentado devido ao comércio, então que era um lugar que se acumulava riqueza também, porque tudo passava ali, então tinha cobrança de impostos. A gente sabe que a gente já viu, né, que o Império Romano era bem assertivo na cobrança de impostos, então era um lugar de riqueza, né? Então a gente vê que tinham grandes construções, né? Então era uma cidade assim, era uma metrópole, digamos, né? Era um lugar assim rico, mas a gente sabe que onde, né, aparece muita gente, também coisas ruins acontecem, porque é parte da natureza humana. Então a gente vê que isso também trouxe para Corinto, né? Corinto também teve um lado ruim de toda essa pujança que era essa cidade, né? Então a gente vai ver esses os dois lados da moeda. Em Atos 18, a gente vê Paulo chegando em Corinto, tá? Então vamos abrir lá Atos 18. Ele sai de Atenas e aí ele vai para Corinto. A partir do versículo 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto,
que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Tá? Então a gente vê aí que ele conhece esse casal de judeus que vem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. A gente vê Paulo exercendo essa profissão, né, de fabricante de tendas junto com Priscila e Áquila em Corinto, tá? Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então ele começa pregando para os judeus, né? Alguns gregos também ouvem aí a palavra e também se convertem. Porém, ele também foi retaliado no meio dos judeus. Os judeus não gostavam da pregação de Cristo, né? De ouvir a mensagem de Cristo. E aí ele fala que vai pregar aos gentios, né? Então Paulo saiu da sinagoga, foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, e ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Aí a gente já vê a multiplicação, né, da palavra, né? Então não é só uma pessoa pregando, mas outro começa a pregar também e, e ganhar mais almas. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, Paulo começou a plantar aquela igreja ali em Corinto. Então, ele ficou 1 ano e meio, né, pregando a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Caia, Caia é a região onde ficava Corinto, era como era chamada essa região. Os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. É interessante que também no versículo 12, quando fala de Galho, Galio é o nome da pessoa, era procônsul da Acaia. Quando fala disso, isso ajuda também a localizar esses acontecimentos na história, né? Então, os estudiosos, eles existem os registros das pessoas que eram, né, governavam as regiões dentro do Império Romano. Então, isso ajudou também a localizar esse momento que Paulo coloca na história, né? Na história que é descrita por meio das descobertas arqueológicas, dos registros históricos e tal. E aí aqui os judeus foram reclamar, né, para Galho a respeito de Paulo. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam um problema a vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. Mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga. O espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. E aí aqui eu não vou ler tudo, mas fala que Paulo ficou um tempo em Corinto,
depois ele saiu, Priscila e Áquila foram com ele, é, foram para Éfeso, e aí fala que ele conhece um judeu chamado Apolo, né, aqui no versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Aí fala que ele começou a pregar, e aí Priscila e Áquila ajudaram a ensinar ele melhor, né? A respeito do evangelho. Então, e aí Apolo virou aí um grande pregador também, um grande nome do evangelho ali, tá? Então, essa experiência de Paulo em Corinto, quando ele foi lá e começou a pregar a palavra, e aí depois a gente vê essas cartas aos Coríntios, ele já não estava mais lá, mas ele recebia notícias, né? Então, a gente. E aí a gente vê que quando a gente começa a ler primeiro 1 Coríntios, a gente vê claramente que ele está respondendo a uma demanda que veio dessa igreja, né? Então é, é, é possível, né? Se fala que essas não são as únicas duas cartas, né? A gente diz que aparentemente existem pelo menos mais uma carta aos Coríntios, porém a gente não tem acesso a ela, né? Não chegou para nós hoje, mas a gente vê que existe essa correspondência entre as igrejas e entre Paulo e as igrejas que ele plantou, que ele pastoreou, né? Então, claramente houve uma correspondência e Paulo escreve as, as cartas em resposta a essa correspondência, tá? Eu vou continuar falando aqui, mas eu vou colocar o vídeo para vocês irem assistindo. Um vídeo bem interessante aí que fizeram mostrando fazendo uma reconstrução da cidade de Corinto. Bom, tem uma musiquinha aqui, mas vou baixar o volume que eu vou falando. Bom, a gente vê então, para a gente compreender algumas das dificuldades que a igreja de Corinto enfrentava, a gente tem que entender esse contexto cultural que eles viviam, né? A gente vê lá no Antigo Testamento que muitas vezes havia essa dificuldade com o povo de Israel, né? Com o povo de Deus, de quando eles entravam em contato com culturas diferentes, eles assimilavam essas culturas, né? Então muitas vezes vinham costumes, questões que não faziam parte não deviam fazer parte da vida desse povo, mas eles assimilavam essas coisas. E quando a gente pensa em Corinto, era uma cidade aí com uma multiplicidade de culturas, de vivências, de crenças, né? Então tinha a questão religiosa muito forte, né? Também quando se fala dos deuses gregos, então essa questão da idolatria, desses múltiplos deuses que existiam e, e como que influência isso tinha, né, nas pessoas. E então a gente vê que Corinto tem até um fato interessante que tem uma palavra que
eu não vou falar em grego porque eu não sei, mas seria corintianizar. E lá naquela época, essa palavra virou um sinônimo é, de corrupção moral, virou um sinônimo de prostituição, dessa conduta sexual é, desviada, sabe? Então virou as coisas relacionadas a Corinto viraram assim um sinônimo dessa coisa do ébrio, né? Do bêbado, da prostituição, dessa sexualidade desviada e esse tipo de coisa. Então, dentro mesmo da cultura ali do momento, Corinto era visto como uma cidade, né, um pouco problemática, né, com algumas questões. Aí, como a gente falou dos vários templos que tinham, né, construídos na cidade, aí a gente está vendo aí no vídeo como, né, nessa reconstrução a gente vê que é uma visão de uma grande cidade, né, de uma cidade grandiosa, com grandes construções, né, a gente está vendo, igual a gente viu lá no mapinha, esse de como se fosse um anfiteatro para apresentações musicais, né? Então ali um lugar de comércio. Então era uma grande cidade, mas que tinha uma cultura é, problemática nessas questões, né? Então a gente vê lá que tinha o templo da, da deusa. Eu falei o nome agora, eu esqueci, me deu um branco. Mas os rituais, né, de culto tinham essa relação com a prostituição, né? Então, as sacerdotisas, elas se prostituíam nas ruas da cidade também como parte dessa ritualística, né? Afrodite, né, que é a deusa da fertilidade, do amor e tal, né? É, então tinha essa mistura em Corinto, né? De culturas, de, de religiosidade e, e isso assim fez com que fosse uma cidade também acabou sendo conhecida por é, por ser um lugar com problemas, né? Um lugar moralmente decaído, assim. Então, a gente tem que lembrar que esse era o contexto em que eles estavam, né? Então, a gente. Aqui eu vou ler até um trechinho aqui da lição que diz assim, né? E a gente tem que lembrar que isso também tem a sua importância quando a gente fala de pregar o evangelho, né? Então fala assim, ó, todos os tipos de pecado e vícios tinham chegado com os comerciantes. Acabou o vídeo, né? Tinham chegado com os comerciantes e marinheiros de todas as partes do mundo, até que Corinto se tornou famosa não só pela riqueza e luxo, mas também como um antro de alcoolismo e corrupção, e toda sorte de imundície. Diante desse panorama, a cidade de Corinto era, além de um lugar estratégico para a pregação do evangelho, um ambiente extremamente carente do poder transformador da palavra de Deus. Então, é, a gente vê mais uma vez Deus usando também esse lugar estratégico, né? Corinto era um lugar muito estratégico, não só para o Império Romano, mas Deus usando aí essa necessidade, esse lugar que a gente podia talvez até falar, não, ali é problema, não vamos nem mexer nesse, não vamos nem mexer nesse ninho de cobra, é melhor não. Mas Deus escolheu esse lugar para ser usado
para a palavra dele, né? Para a transformação de vidas e para espalhar as boas novas. Então a gente vê que Paulo fez uma conexão em Corinto no meio aí das suas viagens missionárias. Aí ali ele conheceu Priscila e Áquila, né? Ali começou a se instalar uma igreja, né? A partir desse núcleo. Então ele ficou lá um ano e meio. E dali para frente continuou, né? A igreja em Corinto continuou e foi crescendo. E a gente vai ler alguns trechos das cartas de Paulo aos Coríntios e a gente vai ver, a gente entender aquele contexto, tá? Então, vamos abrir em 1 Coríntios. Aí, primeiro, a gente já teve uma lição sobre 1 Coríntios, mas a gente vê que existiam alguns problemas que estavam surgindo dentro daquela igreja e que são coisas que não cabiam dentro daqueles que receberam a Cristo, né? Então, e Paulo confronta isso, né? Então começam a ter essas divisões. Eu vou ler, a gente falou sobre Apolo, né? Que foi um judeu que tinha grande conhecimento e ele foi, digamos, discipulado por Priscila e Áquila. E aí ele tinha um lugar muito importante dentro daquela comunidade. E aí, ó, no capítulo 3, versículo 4 de 1 Coríntios, diz assim: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, ou seja, até o ministério de Paulo e o de Apolo posteriormente estavam se tornando motivo de divisão no meio da igreja, o que não era para ser, eles eram parte de uma mesma obra, que é a obra que Deus estava realizando. Então começam a acontecer essas situações dentro dessa igreja de Corinto, né? E aí a gente vai percebendo, né? Acontecem situações relacionadas aí à conduta sexual também. E aí lembrando do contexto que esse povo estava, né? Era necessário ser diferente. E tanto que em 1 Coríntios, Paulo fala de coisas bem, muito assim, do dia a dia, da vivência, que era necessário que. Provavelmente eram dúvidas que eles tinham, né? Ah, é certo fazer isso? É certo fazer aquilo? Como é que faz? Como é que lida? Não sei o quê. E ele tentando mostrar como a gente cria uma comunidade, né, uma igreja centrada em Cristo, dentro de um contexto cultural completamente, né, que tem vários deuses, que tem condutas que não fazem sentido dentro da igreja de Cristo. Então, igual a gente vê no Antigo Testamento, Deus ensinando ao povo a ser um povo diferente, ter uma conduta diferente diante das várias culturas com as quais eles tiveram contato. Então a gente vê que era um povo separado, um povo santificado, né? E por meio da lei que Deus dá, né?
trazendo mandamentos práticos para a vida do povo, a gente vê isso aqui também, que dentro daquele contexto, esse povo tinha que ser um povo diferente, separado, com uma conduta completamente diferente. E a gente vê isso, né? Essa dificuldade de se compreender o que era essa nova comunidade que está unida por Cristo, né? Não unida por diferenças culturais. Então, não são mais. Os judeus tinham as suas questões culturais, os gregos tinham, e aí, isso era uma fonte de identidade para eles. Mas agora, com essa identidade cravada em Cristo, era diferente a maneira com a qual eles tinham que lidar, né? E aí era uma igreja também, a gente vê que era uma igreja que essas culturas, essas vivências diferentes, origens diferentes, se juntavam dentro da igreja de Corinto. Então, era difícil. Muitos conflitos surgiam, né? E é, e é até normal, é esperado. Mas a gente vê que Deus nos chamou para sermos separados, para sermos diferentes e para lidarmos de forma diferente com as nossas diferenças, né? Então, é completamente diferente de como o contexto cultural muitas vezes espera ou exige da gente. E para eles era a mesma coisa, né? Então, é, a gente a gente vê, né, que Paulo tinha uma ligação forte com aquela igreja que ele ajudou a fundar. E aí ele escreve essas cartas mostrando esse cuidado. Até o versículo, a gente não leu mais o versículo principal dessa lição, é 2 Coríntios 12, 14 e 15, eu vou ler aqui rapidinho. Ele fala assim: Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro vós outros. Eu de boa vontade me deixarei gastar em prol da vossa alma. Né? Então, é na segunda carta que ele fala que a preocupação dele é com esse povo, né? Com a alma desse povo, dessa igreja de Corinto, né? Então ele tem esse cuidado, ele fala, eu não me importo de me desgastar para cuidar de vocês, né? Então ele tem um amor, um carinho muito grande por essa igreja. Quando ele fala, né? Muitas vezes parece que ele está sendo muito incisivo no que ele está falando, mas é por essa preocupação mesmo para que eles não se desviem, eles não se deixem levar por coisas, né, por coisas que não são importantes, tá? Então, a gente vê que é uma igreja com uma formação muito diversa, né? Então, tem pessoas muito diferentes, de origens diferentes, e dentro desse contexto que era a cidade de Corinto naquele momento histórico, né? Então, essa cidade muito movimentada, né? O movimento comercial, tudo que passa por ali, né? Então, muita gente vindo de outros lugares passando por ali, é, os grandes eventos que tinham dentro do eventos esportivos, né? A gente até lembra que Paulo usa essa metáfora do corredor, né? Do atleta nas suas cartas. E a gente lembrar que isso fazia parte do contexto cultural deles, né? Que tinha os jogos, né? Não eram Jogos Olímpicos, eram Jogos Istmicos, que era uma competição esportiva, né? Então, quando Paulo usa essa figura, ele tá querendo usar esse contexto cultural para se fazer compreender a respeito das verdades do reino de Deus.
Então, a gente vê que é uma igreja muito intensa. Então, aqui em 1 Coríntios, Paulo fala muito de questões específicas que essa igreja está vivendo, né? Então, fala que tinha essa questão da imoralidade acontecendo dentro, e a gente tem que lembrar que ele está falando com a igreja, ou seja, as coisas estavam acontecendo no meio desse povo. Eram pessoas que faziam parte dessa comunidade cristã. Quando se fala de imoralidade e tal, né? Muitas vezes a gente pensa para fora, né? Mas aqui ele tá falando, isso é para dentro mesmo, né? É, que essas coisas estavam acontecendo dentro dessa comunidade. E como a gente deve cuidar do que acontece dentro, né? Entre nós que somos cristãos. Então estava tendo essas divisões, né, em relação, né, fala de Paulo e Apolo e Pedro, estava tendo as divisões em relação a por exemplo, as coisas relacionadas ao judaísmo, né, a circuncisão, as coisas que se podia comer e não se podia comer, aos hábitos judaicos, né? Então, os que eram judeus queriam que os outros seguissem e os outros que não queriam, e aí tinha isso, causava um conflito também. E outras questões, né? Fala dos dons espirituais. Então, olha só, era uma igreja que já tinha uma grande manifestação de dons espirituais. Mas aí, né, a gente tem a passagem famosa do 1 Coríntios 13, né, que fala, né, mesmo se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu tiver amor, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, é, essa falta de moderação ao usar dos dons espirituais também acontecia. Era uma igreja que, né, explosiva, né, muito, muito. Aqui fala assim que era uma igreja muito intensa, caracterizada por sua intensidade, né, e de certa forma reflexo também daquele contexto, né. Então, ele se preocupa muito em discipular essa igreja e trazer as demandas, né, as dificuldades que eles estão vivendo e alinhar, né, e colocar no lugar, falar, gente, olha, presta atenção, é assim, né? Então a gente vê isso. Aí tem as duas cartas aos Coríntios, né? A gente vai ver aí mais especificamente algumas questões nas próximas lições, tá? Qual a diferença entre essas duas cartas? Né? Então, a primeira carta aos Coríntios, ela trata de muitos assuntos. Então, quando a gente olha assim, é difícil falar de uma coisa só. Mas, basicamente, quando a gente olha para ela, o que a gente percebe é que Paulo está tentando alinhar essa igreja, ensinar essa igreja a viver um padrão cristocêntrico, ou seja, um padrão de vida e de comunidade centrado em Cristo e na mensagem de Cristo, né? Então, tentando focar na unidade. Então, nós somos um em Cristo. É, não adianta a gente ficar se separando por diversos motivos, né? Então eles arrumavam tudo quanto é motivo para criar divisão entre eles, no meio deles. E ele fala: não, a gente tem que se juntar à unidade, alinhados em Cristo, tá? Então, centrados em Cristo. Tá, então vamos ler aqui um trecho. 1 Coríntios, tá? Ó, 1 Coríntios. Vamos ler a partir do 13 até o 18. Diz assim: Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas, além desses não me lembro se batizei alguém mais.
Então, é interessante que a gente vê que Paulo focou também o seu ministério muito na pregação do evangelho. Ele até o batismo ele terceirizava, deixa para outra pessoa batizar. Meu negócio é pregar a palavra. Então ele fala que batizou aqui algumas pessoas, mas não foi ele que batizou, ele não batizou quase ninguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos salvos é o poder de Deus. Então a gente vê, né, primeiro, né, não podemos nos dividir e o centro, né, do que a gente está fazendo está em Cristo e na mensagem da cruz, né? Então, ele toma esse cuidado de vamos alinhar aqui, peraí, né? Então, o nosso centro está em Cristo, né? Não adianta você, não, mas eu gosto mais daquele que prega assim, 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 eu gosto mais do outro. É Cristo, o centro é Cristo, não vamos nos dividir por coisas que não fazem sentido. Então, Paulo começa a alinhar isso, né? Então, isso é dos problemas que estava, mas vários problemas tinham a ver com uma certa carnalidade na maneira de se viver esse cristianismo, né? Então, voltados a que ele fala, né, que não é na sabedoria humana, o centro não está na sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, né? Então, e aí ele fala que o centro é a mensagem da cruz. E ele fala disso em outros momentos, né? Da sabedoria humana, ou seja, tinha uma questão do ego humano se colocando à frente ali do que Deus queria fazer, né? Então, tanto nas questões das divisões, né, da igreja, quanto a gente vê lá na questão do uso dos dons espirituais, né? Então fala que se você não tiver amor, não importa o dom que você tem ou como você está usando, não vai valer de nada. Então, ele colocando as coisas, né? Então, no lugar, colocando as coisas como o Cristo é o centro de tudo. Então, tudo que estava acontecendo, muitas coisas acontecendo, imoralidade sexual dentro da igreja, né? Porque muitos estavam se deixando levar pelos seus desejos carnais, mesmo dentro do contexto dessa comunidade cristã. Então, Paulo é muito assertivo e fala sobre isso, né? Então, vamos colocar as coisas no lugar, o centro é Cristo, e a gente tem que focar em Cristo e não nos deixar levar pelas influências do mundo, né? E os nossos próprios desejos carnais, que era a realidade que aquela cidade vivia, né? Uma cidade conhecida pela sua pela sua devassidão, né? Então era uma era uma cidade que já tinha fama e eles estavam dentro daquele contexto, mas eles não podiam se deixar levar pelo contexto, eles tinham que viver centrados em Cristo. E aí, a segunda carta, né, que a gente vê, 2 Coríntios, ela já traz a gente já vê ela com um outro propósito, né? E aí essa segunda carta é Paulo a respeito do seu chamado apostólico e porque Paulo ele tinha feito a primeira carta que foi muito incisiva, falou assim, quase dando uma bronca mesmo, né? Falando, olha, gente, vocês têm que, né, voltar pra linha, não é possível, né? E, e reafirmando certas coisas. E aí ele se preocupou em como eles tinham reagido a essa primeira carta, né? E aí em 2 Coríntios a gente vê que fala que
que eles receberam bem a carta, porém, né, foram levantados assim algumas pessoas tentando confrontar a autoridade de Paulo, né? É, como apóstolo de Cristo, como pregador da palavra. E aí ele fala sobre essas questões nessa segunda carta, tá? Queria ler um trechinho aqui pra gente ver, só pra gente ter esse panorama, né? Ó, deixa eu ver aqui. Segunda Coríntios, no, no versículo, no capítulo 10, no versículo 1 e 2 diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos, né? Então, aqui algumas pessoas questionando, né, a autoridade de Paulo e as coisas que ele fala, né? E aí ele fala a respeito do, do ministério dele, né? E, e reafirma aí algumas questões a respeito da palavra de Cristo e desse viver como cristãos, né? O que é viver as verdades do reino de Cristo. Então, essa segunda carta tem esse propósito, esclarecer, né, algumas coisas, algumas confusões que surgiram no meio dessa igreja, né? E, e ele fala assim com muita. Em vários momentos ele fala da preocupação dele com essa igreja, né? Então ele traz esse viés de eu sinto a responsabilidade de cuidar de vocês, né? Então, e ele mostra que ele faz isso, tudo que ele diz é por causa desse cuidado que ele tem com esse povo que ele ama, né? E com essas almas que pertencem a Cristo e que ele quer que caminhem, né, conforme a vontade de Cristo. Então, a gente vê que tem uma diversidade de problemas na igreja de Corinto que apareceram, e a gente vê muitos desses problemas também hoje na igreja, né? Acontecendo as mesmas coisas, né? E a gente percebe também que quando a gente fala de contexto cultural, né, eles estavam num contexto cultural complicado, de mistura de culturas, de mistura de religiosidades, é, de, de vivências que eram muito diferentes do que é viver para Cristo, né? E a gente também está vivendo isso hoje, né? A gente vive isso hoje no nosso meio. Então a gente tem muito a ganhar e a aprender por meio das cartas de Paulo aos Coríntios, né? Então, é, a gente entender esse contexto que eles estavam vivendo é muito importante, né? A gente vê que era uma cidade, né? Se pensar na nossa igreja, que é na cidade de São Paulo, né? É uma cidade com diversidade cultural, é uma cidade, né, com, com várias influências diferentes, você pode ter várias vivências diferentes,
dentro dessa cidade. E é uma cidade maravilhosa, incrível, como Corinto também era. Tinha uma riqueza de cultural muito grande, assim como, né, a gente tem uma riqueza maravilhosa, mas que também tem coisas que podem nos afastar da vontade de Deus, né? Então, e que influência essas coisas estão tendo na nossa vida e na nossa igreja, né? Então, é importante a gente olhar para as cartas de Paulo e pensar a respeito disso, né? Que, que o que ele escreveu ali para essa igreja em Corinto também tem utilidade para a gente hoje, né? E às vezes a gente olha e, na verdade, é incrivelmente atual o que está escrito ali, né? Então a gente pode olhar aí com esse olhar histórico, né? Compreendendo aquele contexto e a gente pensar como aquela igreja era. A igreja cresceu muito, né? A partir de Corinto, ali era um lugar estratégico também que facilitava ali se espalhar a mensagem, né? E a gente pensar que essa igreja em Corinto virou também um destaque, né? Porque imagina, ali existia também toda aquela diferença cultural e de classes, né? As pessoas de classes mais altas, as pessoas de classes mais baixas. E essa igreja de Corinto virou um lugar assim extremamente é, rico de variedade de gente, né? Então tinha gente de tudo quanto era tipo. É, tem uma passagem que fala que tinha uma pessoa que era uma pessoa é, de, de alto grau, né? Era uma pessoa da governança ali romana, né? E ele fala também de que tem pessoas que não eram pessoas, né? Eram pessoas ali do povão mesmo. Então, e aquela mistura, imagina como que se cria uma comunidade com uma diversidade tão grande de gente, né? De uma diversidade, né? De ter grego, de ter judeu, de ter é, é, romano, né? Pessoas do Império Romano, pessoas muito diferentes juntas nessa igreja, nessa comunidade cristã, e claro, tendo conflitos, mas com esse chamado de ser um, né? Gente muito diferente com esse chamado de ter unidade, de ser um em Cristo. Então é fantástica a história da igreja de Corinto, né? Completamente inesperada. Mas como ele disse, como Paulo disse no versículo que a gente leu, que a mensagem da cruz é loucura, né, para os que perecem. Então é uma loucura, né, mas é uma loucura maravilhosa que eles estavam vivendo lá e que a gente está vivendo, né, esse desafio de, na nossa diversidade, ser um e ser diferente, né, ser um destaque nesse mundo, né. Então, essa é uma das muitas coisas que a gente pode aprender com as cartas de Paulo aos Coríntios. E aqui, finalizando, eu vou ler aqui que o mesmo Espírito qual inspirou o apóstolo impulsione-nos a tomar cada palavra proferida e fazer delas um aprendizado transformador para a nossa geração. Então, que possamos aprender com essas cartas de Paulo aos Coríntios. A gente vai, nas próximas lições, compreender um pouco mais a respeito dessas cartas, olhar um pouco mais a fundo, entender como é que é, como é que elas nos ensinam a enfrentar as crises que a gente vive como igreja, né? Então, que a gente pode aprender a respeito de lidar com conflitos e enfrentar crises por meio das cartas de Paulo aos Coríntios, né? E compreender mais a respeito do ministério do apóstolo Paulo também,
por meio dessas cartas, né? Então isso a gente vai ver nas próximas lições, tá? Fica ligado nas próximas lições. Que Deus te abençoe, que isso continue a ressoar aí no seu coração, que você tenha desejo de aprender, conhecer mais, pesquise sobre o momento histórico, né? Do que estava acontecendo. Tem muito para se aprender, tem muito para se ler por aí. Hoje a gente tem um acesso maravilhoso por meio da internet. Então, espero que você possa aprender aí cada dia mais. Que Deus te abençoe. Tchau!